disso. Quer ver outra passagem? Eu quero ver todas. Provérbios. Quando o pessoal vai fazer alguns estudos com álcool, porque o álcool é utilizado há muito tempo, desde a época da cerveja, começa o processo fermentativo. Eu falei, e a Bíblia fala sobre etanol? Fala. Já começando no livro de Gênesis. Mas a descrição principal, toxicológica, bioquímica e farmacológica, está no livro de Provérbios. No capítulo 23. 23 e 31 em diante, ele fala assim: não olhes para o vinho quando ele brilha no copo. Quando ele brilha no copo como um lagarto, ele pode te pegar. O brilhar no copo se refere às bolhas formadas. E se tem bolha, tem gás carbônico. Se tem gás carbônico, brilha. E, portanto, é produto de fermentação. De fermentação, isso. No final, o lagarto ou então a cobra vai te pegar, dizendo que os primeiros momentos do contato com o álcool eles são muito atraentes. Mas daqui a pouco vai vir o momento do ataque, do bote. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas. Quem é mulher estranha? Quem não é sua. O poder do álcool no sistema límbico faz com que o poder de julgamento fique alterado. O filtro cai. Os índices de adultério geralmente são recheados sob alguma intervenção, ou medicamentosa, ou do próprio álcool. Exatamente. Né? Recentemente, Daniel Alves, na Espanha, quis abrandar a sua pena, no caso lá do estupro. Sim, do estupro. Ampla divulgação, claro. De que ele estava bêbado no dia e por isso ele teria a pena atenuada. Então, só coisas assim do cotidiano para pessoas acharem que não é um termo bíblico. Então, olharão para as mulheres estranhas e o seu coração falará perversidades. Em algumas traduções mais modernas, falará bobagens. E é fato. O córtex pré-frontal já começa também a sofrer, a sair de cena. Atividade gabaérgica. Olha, a gente vai 800 anos antes de Cristo e tocamos agora na farmaco. Como faz sentido? Então, um livro de cunho espiritual, tratando em alguns momentos nas passagens, processos que estão relacionados ao corpo humano. Atividade gabaérgica. E estarás no topo de um barco. Quem está no topo de um barco, geralmente quando você vai comprar passagem de navio, quem está no lugar mais alto é a região de maior chance de... Exatamente. De enjoo, exatamente. É isso. Tontura. Que o álcool também provoca. Totalmente. Então, por isso, se beber, não dirige. Isso também é um outro fator importante. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti o efeito analgésico e anestésico que o álcool tem. Exatamente. Aí termina. E quando voltarei a despertar efeito hipnótico que o álcool tem? E a frase termina. Ainda voltarei a tomá-la outra vez. O que é isso, Bia? Dependência. Exatamente. Mesmo sabendo daqueles efeitos que tá colocando aí. Interessante que bota as etapas do álcool, né? A primeira dose, realmente, é aquela que você relaxa, você sente um relaxamento, uma coisa gostosa. A segunda dose, você já tá começando a falar um pouco mais alto, começando a ficar mais solto. Se for em festa de final de ano, é a hora que alguém... Festa da família, né? Faz um vexame, fala aquilo que não deveria falar. Alguém que tinha olho em alguém começa a perder o filtro. Isso. E se isso continua, você pode ir até o coma, né? Sim. Porque o álcool tem essa potência de... A mesma substância tem efeitos diversos. Exatamente, né? E aí, exemplos bíblicos dessa passagem... Eu não sabia que isso tinha na Bíblia. Olha que sensacional. Além dessa passagem que descreve assim, vamos dizer assim, a coluna dorsal, a espinha dorsal da história, vem exemplos. As filhas de Ló, em Gênesis, embebedam seu pai para ter relação incestuosa com ele. Então a famosa ideia do Boa Noite Cinderela, que a gente fala tanto, feito com roipinol, com ketamina, com zolpidem e companhia, é um princípio que já aconteceu na Bíblia com o etanol. Então se na época não tinha um estimulante GABAérgico via zolpidem, né, para estimular o GABA, ômega 1, não, mas para a época que tinha era etanol. O álcool. Então exatamente. Foi o primeiro Boa Noite Cinderelo. Exatamente, que bacana. Né? Noé também. A passagem é muito interessante que diz que ele se alimentou de uvas que estavam armazenadas. Opa, a uva armazenada era produto fermentado. E aí ele fica nu na frente dos seus filhos, que foi uma grande desonra. Tá também essa passagem de Gênesis. Que é quase como se ele estivesse bebendo vinho, né? Justamente. A uva fermentada, exatamente. É isso aí. Então, em várias passagens bíblicas, às vezes na tradução do português vinho, eu preciso passar pelo crivo. Eu estou falando do mosto, que é o produto não fermentado, ou produto com álcool. O contexto te ajuda a entender. No caso das filhas de Ló, com certeza, era produto fermentado. Noé também. E tinha outro cara, que tá lá no livro de Samuel. Samuel, capítulo 25, que... Abigail, uma mulher super sábia, era casada com um cara assim meio estouradão. O cara, o que tinha pra falar, ele falava mesmo. Olha, sem filtro. Imagina, aquele cara que tinha dinheiro. E tem gente que é assim, né? É tão pobre que só dinheiro tem. Só dinheiro tem, exatamente. Educação não tem nenhum. Nabal era assim. E aí ele começa a falar mal de Davi. Ele falou assim, esse cara aí, para com isso. Mal sabia ele que Davi tava protegendo. E aí Davi, quando soube que ele tava maltratando, ele falou, eu vou matar ele, vou matar todo mundo. Abigail sai correndo atrás de Davi, cheio de comidinha, cheio de... Ô Davi, por favor, Davi, não mata meu marido, não, é assim. E ele falou assim, por que você veio aqui? Você foi sábia, porque eu já ia lá pra arrebentar com tudo. É interessante, olha o que a Bíblia diz. Lá no capítulo 25. Ela chega pra Nabal e fala, Nabal, eu vou te contar uma coisa. Mas quando ela foi contar, ela viu que ele estava bêbado. Sabe o que ela faz? Ela espera de um dia pro outro, para que ele deixe de ficar bêbado. Pra falar. Sabe o que é isso na farmácia? O washout. O que é o washout de um fármaco? Eu espero a depuração para que ele volte em plena consciência, para ele entender agora a gravidade que ele estava envolvido. Ela espera então ele voltar à sua lucidez, voltar ao sistema límbico na forma ideal, função cortical. Nabal, você... Eu fico agora revisitando o tema, né? Nabal, agora você com a função cortical preservada, deixa eu te contar uma coisa. Aconteceu isso. Ele ficou tão apavorado com o que tinha feito, que ele tem um acidente vascular. Ele morre 10 dias depois. Saber daquilo. A Bíblia diz que ele ficou paralisado como uma pedra. Provavelmente teve um quadro de hemiplegia, hemiplegia. Claro. E 10 dias depois vai ele falece. Não é interessante que a gente também não sabe se o próprio álcool que ele usava pode bastante... Ter sido contribuinte. Pode ter sido. E aquela emoção, o gatilho final. Perfeito. De resposta né? simpática. De resposta. Olha porque pode ter o álcool gerado toda a alteração do metabolismo de gordura, esteatose e aquela coisa toda e levar um AVC que é muito comum. Né? Você falou de esteatose. É interessante. Alguns me perguntam, Thiago... Que é a gordura no fígado, gordura no fígado. Mas por que o álcool é capaz de causar isso? Se o álcool não tem gordura? É uma boa pergunta, né? E acho que vale a pena que a gente... Com certeza. Deve.
Eu amo bioquímica também. Eu acho que é um braço muito importante para o entendimento da Com farmacologia. certeza. Elas são irmãs ali, Sim, ó. nossa. Então, a esteatose, ela só acontece por um aumento da oferta de NADH. Esse NADH, que é o nosso transportador, que é muito produzido lá no famoso ciclo de Krebs, Não sei o que é, da ele é mitocôndria, isso mesmo. alimentado ou pela via de excesso de glicose, ou pelo consumo excessivo de gordura. Só que quando o álcool é biotransformado em aldeído, que é o causador da ressaca, Exatamente. existe um cofator nesse processo. O NAD+, é convertido em NADH. Resumindo, toda a exposição ao álcool facilita a produção de NADH, que é prato cheio para poder favorecer a produção de triglicerídeos em vários tecidos, inclusive No no fígado. fígado. Exatamente. Então, esse componente, né, de lesão hepática associado à produção excessiva é um caminho, gente, de difícil volta para aqueles que já estão numa fase avançada de esteatose e culminam para uma fase de cirrose hepática. Que é muito isso que as pessoas acham. Existe a cirrose por álcool, via NAD, Isso. não tenha dúvida, mas existe também via excesso de açúcar. Sim, e que pode Que ser é a mesma o coisa, blend, porque eu brinco que o álcool e o açúcar é muito parecido, Perfeito. né? Ele é muito parecido. Então tem gente que fala assim, meu fulano tá com cirrose, nunca bebeu. Eu falei, mas o quanto ele ingere de açúcar? Aham. Ele tem sobrepeso? Isso Como aí. é que é a insulina? Como é que é a hemoglobina Muito glicada? bem. Porque isso tudo, Que porque as legal. pessoas, se você falar bem, álcool nada mais é do que, vem da cana de açúcar, Aham. em geral, pode vir de várias outras Sim. coisas, mas a cana de açúcar é um açúcar que não tem gosto de doce, Uhum. mas é açúcar. Por ser fonte Por ser de fonte, produção final do exatamente. famoso NADH. E Exatamente. assim, eu bato palma pra você, porque assim, você teria todo o argumento necessário pra dizer, eu sou da psiquiatria, eu não tenho a obrigação de saber esses detalhes. Mas- E que coisa linda. Isso fica um alerta, um recado pra você, estudante de medicina, que já entra na faculdade no primeiro, segundo período e fala, não, eu quero oftalmo. Não quero saber do Então eu resto. quero saber agora da tíbia, entendeu? E vem agora uma moda de medicina integrativa, eu quero saber qual medicina que não é integrativa. Sempre foi. Sempre foi. É um Sempre absurdo. foi. Essa coisa. Eu acho que talvez isso abra um pouquinho, a minha esperança é que a questão da medicina integrativa abra coisas que nós temos que estudar tudo. Justamente. É a minha grande esperança. Uhum. Porque eles falam muito de bioquímica, eles falam muito até de farmacologia. Sim. Então, eu espero que essa questão integrativa venha pra gente saber o que a gente deveria saber sempre, Uhum. né? Não dá pra você não entender o corpo humano. Uhum. Você não precisa ser o especialista do detalhe, Muito bem. mas você precisa ser o especialista que, por exemplo, Compreender. para compreender O processo. esteatose, eu Tá. posso detectar no meu paciente por um Pode. exame de sangue. Perfeito. Mais nada. Aí o que eu faço? Eu vou ser o especialista? Primeiro eu vou dizer, olha, Uhum. no mínimo você tem que ou tirar o álcool ou tirar esse excesso de açúcar, Uhum. né? Inclusive de frutose. Porque Sim. eu tenho paciente que chegou uma vez, eu falei, você tem que reduzir o peso, porque você tá com esteatose leve. Ele volta 3 meses depois, aumentou. Eu falei, o que você fez? Não, Bia, cortei tudo, cortei pão, cortei não sei o que. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. Não, só estou comendo fruta. Eu falei, que tipo de fruta? Manga, caqui. Oh, eu meu falei, Deus. você não tem noção do que tem de açúcar Pois nessas é. frutas, Olha aí. né? E ele tava evoluindo, Uhum. porque excesso de açúcar. Provérbios 25, 27 diz assim, porque comer muito mel não é bom. Então tem um capítulo do livro que eu falo somente